hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função do segundo grau. Como o nome já diz, é uma função que vai ter grau 2. Então, ela vai ter duas raízes. A função do segundo grau, existem 3 tipos de função do segundo grau. 2 são incompletas e uma é completa. Então, o primeiro tipo de função do segundo grau incompleta é aquela que a gente tem assim, por exemplo, x² menos 36 igual a 0. Para eu resolver essa equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar x de um lado e passar quem não tem para o outro. Então, fica x² igual a 36, x é igual a raiz de 36, então x é igual a mais ou menos 6. Quando eu estou resolvendo isso aqui, eu estou resolvendo uma equação, mas a função, ela é uma letra, é um valor dependendo do outro. Então, quando eu falo de função do segundo grau, que tem esse tipo que é incompleta, quando eu acho mais 6 e menos 6, significa que as suas raízes estão no menos 6 e no 6. Ela é do tipo que ax² mais c igual a 0. Essa daqui que eu estou fazendo. Esse menos 36 significa que ela vai passar aqui, ó, no menos 36. O a dela é positivo. No caso dessa aqui que eu fiz, ó, a é igual a 1, e b é igual a 0, e c é igual a menos 36. Então, ela vai ser, ó, desse tipo assim. Tá bom? Ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Agora, vamos ver um outro exemplo de função do segundo grau incompleta, em que a concavidade é voltada para cima. Por exemplo, menos x² mais 25. Então, como o valor de a dela é menos 1 e o valor de c é 25, eu já sei que ela vai ser voltada, com a concavidade voltada para cima, tá? E ela vai passar no c igual a 25. Agora, falta achar as raízes da função. Então, vou fazer menos x² mais 25 igual a 0, igual a menos 25, multiplica por menos 1 dos dois lados, 25, x é igual a raiz de 25, x é igual a mais ou menos 5. Então, ela passa no menos 5 e no mais 5. Então, ela é algo desse tipo aqui, certo? Tem um outro tipo de função do segundo grau incompleta também, que não é essa. Por exemplo, f de x é igual a x² menos x. Repara que eu tenho valor de a, que é 1, valor de b, menos 1, valor de c é 0. Então, é onde eu tenho a e b diferente de 0. Para eu achar as raízes dessa função, o que eu faço? Igualo a 0. E aí, vou colocar em evidência. Por que em evidência? Porque tem x nos dois termos. Então, vai ficar x. Aí, x² dividido por x dá x. Menos x dividido por x dá 1. Isso aqui é igual a 0. Isso é um produto que dá 0. Então, ou o primeiro termo é igual a 0, ou x menos 1 é igual a 0. E aí, passando para o outro lado, x igual a 1. Então, ó, o valor de c eu não tenho, né? C é igual a 0, então quer dizer que ele vai passar no ponto 0. Então, quais são as raízes? 0 e 1. Como aqui é positivo, quer dizer que a concavidade é voltada para baixo. Repara que como c é igual a 0, ele passa exatamente no ponto onde c é igual a 0 aqui, no eixo, tá? Vamos ver um outro exemplo de função do segundo grau em que o a é negativo. Ó, menos 2x² mais 4. Meu a é igual a menos 2, meu b é 4 e o meu c é 0, certo? Então, vamos ver qual é a raiz da função. Eu pego menos 2x mais 4 igual a 0. Passo o 4 para o outro lado, fica menos 4. x² é igual a menos 4 sobre menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Não é isso? Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 2.
raiz de 2 não é exata, mas ela está entre 1 e 2. Então, se aqui está 1, aqui está o 2, a raiz de 2 está por aqui, em algum lugar no meio. Mesma coisa aqui, menos 1, menos 2, a raiz de menos 2 já está em algum lugar por aqui. Então, as raízes são os pontos pelos quais a função corta o eixo x, né? E como o A é negativo, quer dizer que a concavidade é voltada para cima. Então, ó, e ele vai passar no y igual a 4, ele vai passar nesse ponto aqui. Então, a minha parábola vai ser desse tipo aqui. Tá bom? Então, esses dois tipos de funções do segundo grau são incompletas. Agora, a gente vai ver a função do segundo grau completa, tá? Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Meu A vale 1, meu B vale menos 3 e o meu C vale 2. Como o meu A é positivo, eu já sei que ele vai ter concavidade voltada para baixo. Como o meu C vale 2, eu já sei que ele vai passar no ponto C igual a 2. Agora falta achar as raízes. Como é que eu vou achar as raízes dessa equação? Aí eu vou ter que fazer ela completa, tá? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar 9 menos 8, delta é igual a 1. E o valor de x? Menos b, então é menos 3, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a. Então, eu vou ter 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 2, né? 4 sobre 2, 2. E eu vou ter 3 menos 1 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que dá 1. Então, eu já sei que ele vai passar nos pontos 1 e 2. 1 e 2. Então, ele vai vir assim, ó. Tarará, 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 né? A ideia da parábola é essa. Vamos pegar um outro exemplo. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Meu A é igual a menos 1, meu B é igual a 5 e meu C é igual a menos 6. Então, como B é igual a menos 6, eu já sei que vai passar no eixo y, no ponto em que é menos 6, o valor de y. E como A é negativo, eu já sei que a concavidade vai ser voltada para cima. Agora, falta achar as raízes da função. Então, vamos lá. Ou o zero da função. Então, eu tenho que pegar menos x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes meu A, que é menos 1, vezes meu C, que é menos 6. 25 menos e menos mais e menos, menos. 4 vezes 6, 24. Então, meu delta vai ser igual a 1. Depois, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o meu a. Então, isso aqui vai dar menos 5 mais 1 sobre menos 2. Então, vai dar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2. Ou menos 5 menos 1 sobre menos 2, dá menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Então, eu já sei que a minha função passa no C igual a menos 6, que as raízes são 2 e 3, não é? E como A é negativo, concavidade voltada para cima, ó. Certo? Então, uma breve explicação dos tipos de função do segundo grau que a gente tem. Essa é uma função do segundo grau completa. E nos próximos vídeos a gente vai ver o vértice da parábola, tá bom? E uma revisão de equação do segundo grau.